Pronto, aí a nossa vinheta hoje ele esperou, viu, Volney? Hoje ele esperou. Antes ele passa direto, não espera nem a gente chamar a vinheta, já vai com tudo. Minha potência, doutor Rafael, muitíssimo obrigado mais uma vez por estar aqui comigo, aqui dividindo esse espaço. Doutor Rafael, para quem não conhece ainda, Volney e Isa aqui, já tive a grande satisfação em onde dividir uma live no Instagram com o doutor Rafael falando também sobre essa psicologia esportiva. Hoje a gente está falando um pouco mais aprofundado aí sobre esses casos da nossa própria saúde mental mesmo, que afetou e foi grande, foi palco de grandes repercussões aí nas Olimpíadas. E doutor Rafael está por aqui hoje para bater esse papo conosco. Você que nos assiste aqui, vai deixando seu recado, vai trazendo aí a sua pergunta aqui no nosso chat, que a gente vai dialogando e conversando por aqui. Doutor Rafael, psicólogo esportivo, clínico e também esportivo, né, doutor Rafael? E está aqui conosco. Quero deixar aqui para suas considerações iniciais, minha potência. Mais uma vez, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Ô, Cezinha, eu que agradeço o convite. Na realidade, como eu sempre falo, né, sempre uma oportunidade, que sempre quando temos a oportunidade de falar sobre psicologia do esporte, é uma satisfação muito grande, até porque é uma ciência que vem crescendo cada vez mais e as Olimpíadas, como você mesmo mencionou, evidenciou demais isso, né? O quão se discutiu saúde mental na preparação dos atletas. Dar boa noite também a Isa e ao Volney, agradecer a vocês também e a todos que estão nos acompanhando. Estou aqui à disposição, vamos lá. Rafael, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Hoje a gente aqui, eu quero começar aqui com essa questão do caso da nossa ginasta, né, Simone Biles, e também da tenista, eu estou olhando aqui o nome dela, a japonesa Naomi Osaka, do torneio de tênis, né, que ambas deixaram de concorrer à prova porque alegaram ter que querer cuidar da sua saúde mental. Quando o atleta acontece isso com um atleta, assim, um atleta de ponta, né? Chegou ali no mais alto das competições, que é uma Olimpíada, um Mundial e tal, e ele tem a coragem, porque eu posso dizer que isso é coragem, tem a coragem de dizer que precisa cuidar da sua saúde mental e deixa tudo aquilo de lado. O que isso pode significar para a gente, que leigo nessa história, observando tudo isso, e principalmente para o atleta que está passando por todo aquele momento? Quando casos como esses, né, acontecem em uma situação de grande repercussão, como é o caso das Olimpíadas, e também de um atleta, por exemplo, como a Simone, isso causa um espanto, causa um impacto muito grande a nível mundial. Mas nós que já acompanhamos atletas, já convivemos com essa realidade em competições amadoras, em competições profissionais também, mas obviamente que, como eu falei, as Olimpíadas ela causam um impacto em uma proporção muito maior, acabamos tendo um olhar ou entendendo melhor a realidade de um atleta que acaba alegando um desconforto emocional, uma situação na qual ele não se sente preparado naquele momento para competir. E isso, Cezinha e Isa Volney e os que estão nos acompanhando, precisa, como o Cezinha falou, não é sinônimo de fraqueza, mas sim de grandeza, de fortaleza. Você reconhecer que você está ali vulnerável e que as suas emoções elas precisam ser cuidadas, a sua saúde mental precisa ser cuidada naquele momento, é um sinal de fortaleza, é um sinal de que você está mostrando ali uma grandeza naquele momento. Porque, Cezinha, imagina se a Simone diz assim, eu estou lesionada, eu senti um desconforto na coxa, eu senti a minha panturrilha, eu senti o meu tornozelo, enfim, uma dor física, Simone lesionada não vai poder participar da final. Mas como Exato. E seria questão até de mais saúde fácil mental, para ela, né? seria mais fácil, seria mais confortável, mais conveniente para ela, mas não. Expor que ela não estava bem causa um impacto muito maior. E estamos falando, Cezinha, embora a Simone tenha sofrido muitas críticas, mas estamos falando de uma tetracampeã olímpica. Incontáveis medalhas de competições a nível mundial. Então, a Simone, ela não competindo, ela consegue ser ainda mais forte do que muitos que vão competir. Então, é a grandeza de um atleta que carrega consigo a sua história e carrega consigo também a sua vulnerabilidade. A Simone, essa que é tão falada, que é uma das ginásticas, se não a ginástica mais competente na atualidade, a Simone tem 24 anos. Cezinha, Exato. vamos lembrar dos nossos 24 anos. Volney, eu não sei da idade da Isa, mas
nós que já passamos, eu estou com 35 anos, o Cezinha certamente tem mais de 24, o Volney também, mas vamos ver, como éramos com os nossos 24 anos, as nossas vulnerabilidades enquanto pessoa, nós não sabíamos nem direito o que seria do nosso futuro com 24 anos, e a Simone já é o futuro, e já é o presente da ginástica. Então, assim, o que ela passou, o que ela viveu, é dela. Cezinha, seria muito genuíno da minha parte dizer assim para você hoje, por exemplo, ô Cezinha, combinei contigo, cara, mas infelizmente eu estou passando por um problema na minha família que, cara, não estou bem, não vou conseguir participar, Cezinha, me desculpa, cara. Então eu poderia chegar aqui e te dizer isso e como é que eu posso explicar uma dor emocional se eu não estiver cuidando disso, se eu não pensar assim, olha, isso dói tanto, e não é uma dor física, mas uma dor emocional que acaba sim tendo um impacto físico, porque tem aquela desconforto na barriga, tem a sudorese, tem taquicardia, tem dor de cabeça, então tem tudo isso que somatiza para as dores físicas também, que precisam ser respeitadas. Eu não posso dizer assim, Cezinha, você não vai participar? Não vai para a final? Deixa de frescura. Por que você está chorando? Engole o choro, Cezinha. Ô, Simone, vamos lá. Vai. Você vai conseguir. Vamos bater palma que vai dar certo. Não é assim que as coisas funcionam. E aí tem um outro ponto, tá? Que é o seguinte, a Simone, ela é acompanhada por uma psicóloga. E aí tem um outro ponto que é o seguinte, como a Simone, acompanhada por uma psicóloga, alega que não pode participar por problemas emocionais. E aí a gente tem que entender o contexto, porque veja bem, se eu tenho um preparador físico, não me deixa imune ou vulnerável a uma lesão. Não, se eu tenho um nutricionista, não me deixa imune ou vulnerável a comer algo. Eu posso simplesmente dizer assim, eu tenho um nutricionista, eu tenho um plano alimentar, mas eu estou tão afim de comer esse bolo, e vou e como. Mas eu tenho um nutricionista. Eu estou sendo acompanhada por uma psicóloga, venho de um trabalho cuidando das minhas questões emocionais, mas nesse momento eu não estou bem. E por ter um acompanhamento, eu sei o quanto isso é importante e eu sei que nesse momento eu posso dizer, isso precisa ser respeitado. Eu até escutei, né, vi um vídeo na época dessa questão da Simone, que não faz muito tempo, de um jornalista que ele dizia assim, e se fosse o Neymar que dissesse isso? Será que nós íamos entender? Será que nós íamos ser tão complacentes com o Neymar como estamos sendo com a Simone? E aí entra um ponto, né, cultural, porque no Brasil, psicólogo ou psicóloga ainda, para muitos, é coisa para doido. Exato. Ainda é frescura. Ainda é coisa para quem tem problema, tipo assim, eu estou indo a um psicólogo. Mas por quê? Qual é o problema que você tem? Como se só quem vai ao psicólogo tivesse problema. Todos Verdade. nós temos, seja qualquer ordem, algum de nós 4 aqui temos problemas de ordem familiar, de ordem sexual, de ordem financeira, de relacionamento, enfim. Daqui, se a gente for começar a trabalhar e pensar nessas coisas, a gente tem algum outro tipo de problema. E o ponto é, como nós estamos lidando com os nossos problemas? Como estamos lidando com o dinamismo da vida? Porque agora são 8h45. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a 5 minutos. Não sabemos. E por isso, por essa situação onde nós estamos vivendo e tendo que lidar com o imprevisível, nós precisamos nos cuidar também da nossa saúde mental. Espero ter respondido, sozinho. Falei demais. Não, tá ótimo. Fica à vontade aqui, ó. O direito é todo seu aqui para falar exatamente isso. A ideia é essa, conversar, trazer um especialista que possa dialogar conosco e quem nos assiste também, para poder trazer a sua pergunta, se tiver, para doutor Rafael. Mas é interessante, eu tenho um fato interessante numa competição, doutor Rafael, que a gente estava nos jogos escolares mesmo aqui da juventude, que era uma seletiva, que é a seletiva para um nacional, né? Aí uma equipe de handebol no município Y, não vem ao caso dizer, mas a equipe de handebol, uma menina passou mal, exatamente por conta da ansiedade de entrar em quadro, que elas estavam disputando aquela vaga para ir para lá. Rapaz, foi um efeito cascata, a goleira passou mal. Na sequência, nós levamos, eu não estou aqui com nenhuma mentira, mas nós levamos, de 10 meninas da equipe, nós levamos 6, postal, 6.
e todas chegaram lá e foram diagnosticadas por questões mesmo psicológicas, não que assim, tipo assim, uma questão que afetou as meninas naquele momento. E dali você vai entendendo, e eu lhe confesso que eu não dei tanta atenção, sabe? Ali há dois anos atrás, esse fato, 3 anos, isso foi 2016, né? 3 anos atrás, eu não dei tanta atenção a esse fato. Aí você vai acompanhando assim, vai entendendo. Nós trabalhando nessa parte da gestão esportiva, a gente vai entendendo a realidade de cada um, vai entendendo aquele choro de que perdeu a medalha porque não conquistou uma bolsa atleta que sustenta a sua família. É uma pressão gigantesca que o atleta corre ali por trás, entendeu? E aí você fica naquela, poxa, você precisa se colocar no lugar do atleta, você precisa se colocar, como você mesmo disse, Simone, e com 24 anos ela já é o futuro e o presente da ginástica, ou seja, a menina lá, com toda a situação que ela passou, competindo ou não, como é que você está ali saindo de um aparelho, tem 10 jornalistas ao seu lado ali, eu dá vontade de sentar a mão numa câmera daquela e dizer, rapaz, respeite minha individualidade, respeite meu espaço. Também uma coisa que a imprensa muitas vezes peca, concorda, doutor Rafael, nesse sentido de estar expondo demais e não dar a oportunidade daquela atleta, seja ele ou ela, respirar e passar também, né? Somos seres humanos, não somos máquinas, temos nossos altos e baixos, como o senhor mesmo falou aqui. E isso daí é interessante para a gente ir e se aperfeiçoando e voltando aqui no nosso dia a dia, entendendo os sinais que cada um nos dá. Vonei, eu sei que você tem aí uma pergunta, você tinha me dito, doutor Rafael, também, sobre essa questão do vôlei, né? Aquela parte emocional do vôlei. Como é que você pode. A fala está com Vossa Senhoria e seu microfone está desligado. Já vou lhe avisando antes de você começar a falar. O microfone é um problema sempre para mim. Olá, Rafael. Obrigado também por ter aceito nosso convite. Realmente é um tema que sofreu, não é de hoje. O ano passado, por exemplo, Michael Phelps, deu uma entrevista lá foi o New York Times, colocando, inclusive, que já tinha pensado em suicídio, já tinha exposto isso. Mas veja bem, Rafael, indícios já existiam, referindo ao caso da Simone. Simone, numa entrevista, ela disse: não confio mais tanto em mim quanto antes. Talvez seja o fato de estar ficando velha. Disse também: não somos apenas atletas, somos pessoas. E às vezes é preciso dar um passo atrás. Disse também: às vezes sinto como se tivesse o peso do mundo sobre minhas costas. Faço parecer que a pressão não me afeta, mas é difícil. Somado a isso, a história dessa jovem é algo a se pensar também, acho eu. A mãe biológica dela era dependente química, não tinha condições de criar os filhos, né? Os filhos foram criados em abrigos provisórios num período, depois a avó assumiu 2 dos filhos, outros 2, que eram 4 ao todo, foram morar com o avô materno, né? Antes de embarcar para Tóquio, né? Ela já tinha dito que o dia mais feliz da carreira dela, quer dizer, o momento mais feliz e importante da carreira dela era quando estava no tempo livre dela. Ou seja, são fatores de vários indícios, né, Volney? São indícios de vários momentos da vida de uma pessoa, não é? O que eu queria perguntar para você tem questão física, questão mental. Eu acho que não é um fato só. Mas o que eu queria perguntar a você, esses indícios, obviamente, não eram desconhecidos. Certamente que não, até porque você falou que ela era acompanhada por uma psicóloga e era uma das maiores atletas do mundo. Por que é que você acha que essas equipes, esses times, esses clubes, esses comitês olímpicos secundarizam isso em função da parte esportiva, em função da questão financeira, que certamente influencia muito a você não abrir mão de determinadas atletas quando elas passam por um momento disso? Isso é uma pergunta. A segunda pergunta, doutor, se você puder responder também, é uma questão que há
Simone Biles não colocou, que é a questão do abuso sexual sofrido por ela e outras atletas americanas por parte do médico da equipe olímpica americana. Ela é uma das poucas, ou talvez seja a única, que ainda compete daquele período. Foram quase 20 anos de abuso. Por que será que ela também, assim como toda a grande imprensa, seria questão de se ver humilhada ou de não expor sua vida como um todo, né? E, por último, o Phelps, como eu disse, o ano passado, ele colocou a frase da seguinte forma: as pessoas que vivem com problemas de saúde mental sabem disso. Eles nunca desaparecem. A linha de chegada, doutor, há possibilidade de retorno, por exemplo, de uma Simone Biles em resolver esses problemas a tempo de retorno para grandes competições? Muito bom, Volney. E pensando assim, na primeira pergunta, né, com relação a por que secundariza, não é isso? Isso. Na realidade, Volney, eu não acredito que seja de deixar de lado. O que eu acredito é que nós psicólogos, e aí eu estou falando mais numa realidade aqui nossa brasileira, precisamos se apropriar mais disso, sabe? Porque senão nós vamos ficar sempre terceirizando o problema. Ah, porque não reconhecem a psicologia do esporte. Ah, porque não valorizam a psicologia do esporte. Mas espera um pouquinho, a psicologia valoriza a psicologia do esporte? Porque eu acho que é isso que tem que falar. Eu, enquanto psicólogo, não vou fazer aqui o papel de, nossa, somos os coitadinhos que ninguém nos olha. Não. Na realidade, a própria psicologia carece de nos olhar. A própria psicologia, dentro dos seus cursos de graduação, carece de olhar para a psicologia do esporte. E aí deságua, né, Volney? Deságua no... Se a própria psicologia não der esse devido valor, como no futuro próximo os atletas serão contemplados com esses serviços? Porque o serviço precisa chegar aos atletas. Então, pensando dessa forma, eu entendo que tem que haver uma autocrítica em termos da própria psicologia, de se valorizar, de formar mais psicólogos do esporte, para que esses psicólogos do esporte cheguem a campo preparados para atuar e contemplar as necessidades dos esportes. Eu entendo dessa forma. Falando de uma forma mais ampla, né, a nível mundial, eu já compreendo, porque assim, esse nosso olhar, né, de ver a psicologia do esporte como secundária, ele é muito nosso, mas a nível mundial já há um crescimento mais rápido da psicologia do esporte, quando falamos, obviamente, das grandes potências, né, como os Estados Unidos, Canadá, países da Europa, já veem a psicologia do esporte como algo comum em sua preparação, né? A própria Rebeca, a nossa ginástica que nos deu tanto orgulho, né, numa medalha de ouro, uma medalha de prata, ela vem sendo acompanhada por psicólogo há anos. Então, nós temos exemplos aqui positivos também. No caso da tua segunda pergunta, me lembra, por favor. Abuso sexual, que ela não relatou. Isso. Olha só, e eu acho que as duas últimas perguntas elas se entrelaçam, né? Que é a questão do Phelps de falar da depressão, de falar também que quem passa por isso sabe que sabe que isso não vai embora tão fácil. Então, assim, vamos tentar entrelaçar as duas perguntas no sentido de que, quando nós temos uma discussão como essa, que ela é muito mais sobre o ser humano Simone, o ser humano Phelps, nós começamos a humanizar esses atletas e olhar para eles, ou ter um olhar menos relacionado ao super-herói, ao super-atleta. Porque quando o Phelps ou uma Simone vem a público dizer das suas vulnerabilidades emocionais, nós nos assustamos, nos impactamos. Porque, como assim o Phelps? Ué, não é o super atleta? Não é aquele cara que parece, aparentemente, na televisão, blindado de qualquer vulnerabilidade? Não é o ídolo das crianças? A grande referência da natação a nível mundial? O maior atleta da natação que já existiu? Como assim o Phelps está passando por isso? Depressão? O Phelps pensando em suicídio? Certamente dinheiro não falta para o Phelps. Certamente dinheiro não deve faltar para Simone. Mas o que está acontecendo com eles? E aí é onde nós entramos, né? Naquilo que a gente falou agora há pouco, dessa vulnerabilidade emocional. E aí tem uma outra questão, Volney, que é o seguinte: vende mais bater, não é?
vende mais falar mal, vende mais dizer que é frágil, vende mais estampar que agora mesmo, quando eu estava conversando com o Cezinha, alinhando a nossa entrevista de hoje, eu dei uma olhada no pós-Olimpíada para a Simone. E aí eu vi uma manchete, me deparei com uma manchete dizendo assim: Simone interrompe treino do namorado não sei aonde. Quando você lê isso, você pensa o quê? Pô, a Simone deve estar desequilibrada, ela deve ter invadido o treino do namorado, mas não, aí você vai ler a reportagem, a Simone foi lá visitar o namorado, depois eles se abraçaram e tudo mais, mas é legal dizer que a Simone interrompeu, invadiu o treino do rapaz, porque isso vem demais. É muito bom, é muito pertinente, ou a gente leva, né, essa questão de chamar atenção para as manchetes e acabamos negligenciando a realidade de que por trás daquela informação tem uma pessoa ali que está tentando superar uma depressão, superar um problema emocional, um problema familiar, que nem eu, praticamente poucas pessoas sabem na realidade o que cada um vive, né? Passa. E com os atletas não é diferente. Quem acompanha, nós aqui que acompanhamos os esportes, sabemos, meu amigo, para uma medalha de ouro, prata, bronze, ou até mesmo para o cara estar lá numa Olimpíada, o quanto ele teve que renunciar à vida dele, se afastar da família, se afastar de final de semana, se afastar dos hábitos que ele gosta, dos prazeres que ele queria viver. Amigas, nós sabemos disso. É muita renúncia, é muito treino para estar ali vivendo o sonho olímpico, que irá ganhar uma medalha. Agora há pouco a Isa estava falando, né, que o skatista brasileiro, o Luizinho, por pouco não pega uma medalha de bronze, mas foi quarto, e eu vi que a Isa estava enaltecendo, né, o quarto lugar dele, embora não tenha trazido uma medalha, mas enaltecendo, é um resultado extremamente expressivo. Portanto, Volney, eu acredito que essa exposição ou essa falta de falar dessas questões mais pessoais, elas partem muito de levar em consideração e colocar mais em evidência as fraquezas, o ponto fraco do super-herói. Como é que chama lá do super-homem? Como é? A Kryptonita, né? A Kryptonita, É a Kryptonita. Então vamos ver aqui o ponto fraco dele para a gente ficar aqui martelando, para a gente ver o super-herói ser abatido. Exatamente. Aí, pegando um gancho aqui nessa questão, eu volto a falar na questão da imprensa sensacionalista, né? Você vê, a mídia que foi Simone interrompe lá o treino do seu namorado, que na verdade foi uma visita formal que aconteceu e acabou. E aí o cara, para vender a matéria, para vender ali, para ter mais o seu site, o seu jornal acessado, termina criando um sensacionalismo muito grande, né? Mas também voltando nessa questão de como o senhor estava falando, da preparação, de abdicar de muitas coisas, de repente, um próprio comentário besta termina jogando tudo isso por terra, né? Graças a Deus isso não aconteceu com o atleta do lançamento de peso, Darlan Roman, que aquele humorista, sei lá, jornalista, nem fui atrás daquele indivíduo para ver o que danado ele era, que foi dizer que o cara, porque ele tinha no meio da pandemia, né, na superação, surgiu aí um vídeo dele treinando, um espaço aí de uns escombros e tal, e o cara lá, e o cara falando de maneira pejorativa da modalidade do atletismo que o cara praticava. Mas você vê, né, como isso pode, graças a Deus não influenciou, mas isso pode influenciar, concorda? Lógico. E nós estamos levando para uma consideração assim mais ampla, né, da mídia e tudo mais, da repercussão que dá, mas isso levando para, até o Cezinha trouxe agora há pouco, né, como exemplo, esportes amadores, escolares, enfim, estaduais, isso acontece numa mensagem de WhatsApp, eu estou prestes a entrar em quadra, estou prestes a correr, a pular na piscina, me deparo com uma mensagem no meu WhatsApp que pode me impactar de forma negativa, que pode mudar ali os meus pensamentos, o meu foco. Então, isso, nós que trabalhamos assim com essas questões mais pessoais dos atletas, nós inclusive ficamos atentos a essas questões, né? Muitas vezes, uma pessoa, especificamente uma pessoa ali na quadra, na arquibancada, na beira da piscina, influencia o resultado do atleta. A presença de um pai, a presença de um namorado, ou a ausência de um pai, a ausência de uma mãe, ou a presença de um tio, enfim, pessoas que estão ali ligadas diretamente à história de vida daquela pessoa ligada ao esporte, ou até mesmo a forma de criticar. Qual será a avaliação que aquela pessoa que está me assistindo vai fazer quando eu terminar a prova? Sabe aquela coisa
que acontece quando éramos, pelo menos isso acontecia muito comigo, na época que eu, quando mais novo, criança, adolescente, nas minhas competições escolares, eu participei de competições da natação e do futsal. E era muito comum chegar em casa e a primeira pergunta ser: e aí, ganhou? Essa é a pergunta. Foi para a final. E aí, ganhou? E aí, trouxe medalha? É assim. Infelizmente, nós somos vinculados aos resultados. Para para um ganhar uma medalha criança, de ouro, uma série de outros perderam, né? é verdade. E para uma criança nesse nível também, hoje em dia, a gente ainda vê muito, né? Você tem ainda a zona de conflito daquela criança, daquele atleta. Tem o seu treinador aqui, lhe orientando, mas ao mesmo tempo, no outro lado da arquibancada, tem o seu pai gritando: faça assim, faça assado, não é assim, blá, blá. Quem esse Zezinho menino vai sabe como prestar é. É atenção, isso aí. examinar a prestar atenção, né? É interessante essa situação. Eu vejo muito disso, sabe? Eu vejo demais esse exemplo. Mas aí essa questão aí é uma alçada ainda maior, né? Você tem que chegar no pai, na mãe, para poder dialogar com eles e entender que a importante, a orientação mais importante naquele momento é do seu técnico, da sua técnica, que vai estar ali naquele momento, naquela competição. Mas, Isa, manda aí sua pergunta para o doutor Rafael. Boa noite, Rafael, seja muito bem-vindo. Eu sou atleta, já competi pelo jiu-jitsu vários anos da minha vida, né? Competi ao Campeonato Nordestino e o GERN, já competi um profissional também, mas e eu sentia essa pressão, sentia tudo isso, eu ia competir passando mal, eu não chegava a desistir, mas eu passava mal, fazia apneia, não conseguia respirar, e tudo isso, tipo, tirava meio que minha dedicação. Eu tinha me dedicado tanto que chegava na hora, eu passava mal, ficava, né, bem ruim. E aí vem uma pergunta na minha cabeça que, tipo assim, eu vi que são duas mulheres, né, também que passaram por isso, do psicológico ser afetado, e o meu também era por vários fatores. E será se isso afeta mais as mulheres, mais pessoas mais jovens? Como você acha que isso é? Afeta mais gente mais nova, mais mulheres? Olha, Isa, excelente pergunta. Cada vez mais nós estamos perdendo esses padrões da mulher mais frágil, do homem mais forte, da criança que precisa. Não, na realidade, não, o que nós estamos identificando é que há uma semelhança, na realidade, há uma questão a ser trabalhada em todos os públicos, na realidade, sejam crianças, adolescentes, mulheres, homens, enfim. E quando eu te digo isso, Isa, foram duas mulheres que ficaram em evidência por essas questões nas Olimpíadas. Mas isso não nos aponta nada, tá? Não nos aponta que, então a partir de agora temos que olhar mais para as mulheres. Elas são, de fato, mais frágeis emocionalmente. Não são. E outra, Isa, uma coisa muito importante a gente falar é o seguinte: a Simone, alguém tem dúvida aqui? Ou Cezinha, me lembra novamente o nome da tenista. Mas a Simone... Vou olhar agora, só um minuto. A Simone e a tenista, alguém tem alguma dúvida que antes delas Naomi comunicarem... Osaka. A Simone e a Naomi Naomi, Osaka. obrigado, Cezinha. A Simone e a Naomi, alguém tem alguma dúvida que antes delas tomarem ou comunicarem essa decisão, houve um diálogo entre as pessoas envolvidas ali, a comissão, seu treinador, as pessoas que estão mais próximas a ela? Naturalmente, isso deve ter acontecido. E aí, Isa, a gente entra num ponto que é o suporte da equipe, o suporte familiar, para que essa decisão, que elas sabiam a repercussão que ia dar, principalmente a Simone, elas saibam, olha, minha base aqui, ela está pronta.
eu tenho aqui uma estrutura para aguentar as pressões que eu vou receber. Partindo desse princípio, nós podemos entender que, será que os outros atletas, vamos falar agora dos esportes coletivos ou individuais masculinos, será que os atletas eles estão tendo esse suporte para dizer assim, olha, nesse momento não está dando, porque Isa, tem outros pontos por trás disso tudo, que é, a Simone não competir, a Simone perde dinheiro, mas também os patrocinadores dela perdem. Mas também o treinador, a equipe, as pessoas que trabalham com ela também perdem. Então não é uma decisão só da Simone. Espera um pouquinho, Simone. Você tem pessoas aqui por trás. Não é, espera um pouquinho, Naomi. Tem pessoas aqui por trás. Então, uma decisão como essa, ela é potencializada para coisas que a gente não está nem imaginando. Não é simplesmente dizer, não estou bem, não vou. Não. É todo um aparato ali que precisa ser alinhado para a decisão da Simone ter uma segurança para ela, tá? Então, isso talvez falte, tá, Isa, em outros contextos que a gente não sabe. E aí o atleta, como você mesma falou, eu ficava... Olha só o que você disse. Eu não conseguia respirar. Eu ficava ansiosa. Tinha os meus sintomas da ansiedade potencializada a níveis mais difíceis de lidar. E aí é o que nós chamamos de ansiedade estado. Essa ansiedade, Isa, fez você, como você mesma disse agora, mesmo assim eu ia. Porque vem tudo aquilo, né, Isa? O que vão falar de mim? E meu treinador? E minha família? E aí vai. Imagina isso, Isa, potencializada a uma Olimpíada, tá? Foi um ato muito corajoso, mas um ato que certamente teve o amparo das pessoas que estavam na equipe, tá? Para que isso não... E principalmente o respeito, né, doutor Rafael? O respeito à decisão. Exatamente. Mas isso não sinaliza, tá, Isa, que... será que as mulheres agora precisam de mais no trabalho? Não, na realidade, isso não, pelo menos para mim, não sinaliza absolutamente nada. Acho que nós, que tanto homens, crianças, todos precisam desse cuidado. E mais ainda, Isa, a história de vida de cada um é diferente. A história de vida. Então, possa ser que tenha mais pessoas, tenha mulheres mais vulneráveis, homens mais vulneráveis, pessoas, histórias de vida, contexto, tudo tão diferente que depende tanto de um acompanhamento mais próximo, a médio e longo prazo com o atleta, para a gente discernir um pouquinho como nós vamos intervir. É verdade. Eu acho que a posição dela foi correta, porque eu passava por isso, então eu sei como é, né? Então, mesmo mesmo que eu ia pro pódio, eu não ia tão feliz como se eu fosse por normal, sem ter aquilo, porque eu estava passando mal, estava com vários pensamentos e na maioria das vezes que eu estava assim, eu não conseguia ganhar, eu não tinha um bom resultado. Então eu acho que você cuidar mesmo da sua saúde mental é muito importante você ter apoio das pessoas perto, né? Eu tinha minha mãe, ela sempre ia, e eu tinha um sensei, só que aí tudo piorou porque que meu sensei, ele foi, tirado, foi cortado, e ele não passou a não ser mais meu sensei. E isso, deixou minha ansiedade mais, e aí eu parei de competir pelo jiu-jitsu, e agora eu tô competindo só pelo surf, que é uma coisa que eu acho que é mais... Eu já competi, né? Então eu vi que era bem mais suave. Mas é isso, eu acho uma decisão muito boa dela. Mas você vê, né? São os sinais, né? A gente tem um exemplo vivo aqui, Isa. Eu estou surpreendido aqui com toda a declaração dela, mas você vê, né? Como a nossa mente nos auto-boicota, né? A nossa mente, ela é responsável por 90% ou mais das nossas ações. Me corrija, Rafael, se eu estiver errado. Mas ela, assim, ela meio que auto-sabotava Isa em determinadas situações, mas ela enfrentava, ia ali e tal, e trazia o resultado ou não, mas competia, que era o maior medo que ela tinha naquele momento. E no caso de Simone, no caso de Naomi e demais atletas, eu acho que eles entenderam os sinais, né? Também os sinais da vida deles, principalmente, né? Dizendo, não, preciso parar aqui e observar e me colocar no eixo para mim lá na frente não me lesionar, porque, sinceramente, um esporte como a ginástica artística ali de Simone, com todos aqueles saltos, toda aquela velocidade e aquele impacto que ela tinha, amigo, se ela não tiver
com a mente dela realmente tranquila e focada no que ela está fazendo, ela pode se machucar, assim, gravemente. E até com situações que possam deixar ela fora de qualquer outra competição ou fora mesmo da modalidade. Concorda, doutor? Concordo. E até pegando um gancho da pergunta do Volney, que eu acabei passando, que foi se dá para recuperar e se dá para voltar. E quando nós falamos sobre transtornos psicológicos, nós temos que chegar numa premissa de que não há cura, mas há tratamento. E esse tratamento leva a pessoa a ter uma vida normal, sabendo lidar com aquele transtorno, sabendo lidar com, em alguns casos, né, tendo que ter um acompanhamento psiquiátrico para tomar medicações, enfim. Mas é possível ter uma vida, inclusive voltar a competir em alto nível, mesmo tendo problemas de ordem emocional e sabendo cuidar e tratar da melhor forma e voltar a competir. Inclusive, a Simone, ela não descartou a possibilidade de 2024, né? Sim, verdade. 2000 vai voltar aos treinos aí, 2024 na França. Se Deus quiser, veremos nossa querida Simone lá recuperada e de volta à trave, ao tablado, a todo carro, tudo que tem direito na ginástica artística. Mas, doutor Rafael, a gente você vê, né, o papo aqui vai perdurando, rapaz. A gente já está há mais de 30 minutos aqui batendo um papo, chegando aqui na nossa reta final. Quero chamar aqui meu querido Felipe Lima, doutor Rafael, a voz de Felipe é uma voz marcante, o senhor vai ver agora, viu? Felipe Lima hoje atrasou um pouquinho por questões aí de transporte. Mas, Felipão, seja bem-vindo e manda aí a sua pergunta para o doutor Rafael. Boa noite, Cezinha. Boa noite, Bonei. Boa noite, Isa. Boa noite ao nosso entrevistado, o doutor Rafael. E boa noite aos nossos internautas que acompanham o nosso 65 Esportes. Doutor Rafael, uma pergunta bem pertinente, já que falamos de caso como o da Simone Biles, temos dois casos que também, podemos lembrar. Um da Olimpíada, né, que foi aquele jogo do vôlei da seleção masculina, que a seleção começou ganhando e depois tomou a virada da Rússia, né, por 20-12, né, terminando 3-2. E um caso bem lembrado pelo torcedor brasileiro, que foi aquele jogo da Copa do Mundo, das oitavas de final, contra o Chile, na Copa de 2014, onde houve um baita problema emocional pelos jogadores, né, por enfrentar uma disputa. Como, digamos, recuperar os atletas depois, de situações como essa, de extremo desgaste, tanto físico como também emocional. O Felipe, prazer. Boa noite para você também. Olha só, nós trabalhamos com um atleta, por isso que nós enfatizamos que, em muitos casos, né, preparatórios para grandes competições, aqui no Brasil nós temos, infelizmente, a cultura do imediatismo, e muitas vezes são chamados, nesses momentos, inclusive psicólogos, para dar palestras motivacionais, comandantes das Forças Armadas, humoristas, pastores, padres, enfim, coaches, nada contra nenhum desses que eu comentei. O único ponto que eu quero trazer é o seguinte, que o efeito que essas palestras causam, eles não têm um caráter de um trabalho médio e longo prazo em se tratando de uma ciência aplicada ao contexto esportivo, que é a psicologia do esporte. Então, Felipe, falar sobre isso é introduzir a minha resposta para você dizendo o seguinte: quando nós temos tempo de trabalho, nós levamos em consideração tomada de decisão dos atletas, liderança e superação dentro do momento da competição. E mais, quando nós fazemos isso, nós também trabalhamos com o atleta os seus níveis de relaxamento e também de visualização de tudo que pode acontecer no momento da partida. Ou seja, quando o atleta visualiza todas as situações que podem acontecer, quando ele vivencia aquilo, ele já está mentalmente preparado. E aí, essa situação na qual foi mencionada como exemplo, né, da seleção brasileira ter sofrido a virada da Rússia
Pode ter acontecido uma fragilidade emocional, pode ter acontecido talvez um relaxamento naquele momento, ou um achar que já ganhou. Pode, eu trago isso como uma possibilidade. Mas pode ter acontecido também da Rússia ter se superado, da Rússia ser um time melhor do que o Brasil? Pode também. Nós não podemos sempre achar que perdeu, foi emocional. Foi também. Até o Cezinha perguntou agora há pouco. Eu acho que 90% é a nossa mente. Eu digo mais, Cezinha, 100% é. Porque a partir do momento que eu acredito que é possível, eu sinalizo para o meu corpo aquilo que eu quero. Então, a mente é 100%. Lógico que eu, estando bem preparado mentalmente, tecnicamente, taticamente e fisicamente, aí eu consigo contemplar os 4 pilares da preparação de um atleta. Então, Felipe, essas conjunturas que nós vamos fazendo, pode ter acontecido? Pode. Eu acredito, inclusive, que a seleção brasileira masculina, né, especificamente, ela vem passando por um processo de transição há alguns anos, inclusive do próprio treinador, onde a filosofia é diferente de trabalho, onde os jogadores, pelo menos no vídeo, né, pelo menos assistindo, eu sentia uma certa apatia em quadra, uma falta, embora o Bruninho tentasse puxar aquela seleção, aquele time ali em quadra, me parecia um cara sozinho ali tentando fazer aquilo. Quando ele saía correndo, comemorando um ponto, puxando os jogadores, parecia que os outros não estavam na mesma sintonia. Essa era a impressão que eu tinha. Mas eu estou a quilômetros de distância. Então, é uma sensação que eu tenho de um olhar, pelo menos de quem trabalha na psicologia do esporte. Inclusive, alguns atletas depois já começaram a dizer, né? O meu ciclo acabou. A exceção do Lucão. O Lucão disse, eu ainda tenho lenha para queimar. Mas os demais já começaram a jogar ali. O Wallace, por exemplo, já falou, não, meu ciclo acabou. E diferente de outros grupos, né, até mesmo das outras medalhas que a seleção masculina, que surpreendentemente não trouxe uma medalha para o Brasil, né, o vôlei sempre geralmente traz medalhas para o Brasil, inclusive vôlei de praia, nós vemos que precisa talvez de uma reformulação a seleção masculina, não sei se com o Renan ou com outro treinador. Já a seleção, o exemplo que você trouxe, né, da Copa do Mundo de 2014 aqui no Brasil, onde o Parreira chegou a dizer, nós já estamos com a mão na taça, só falta colocar a outra, né? Por estarmos jogando em território nacional, a torcida toda a nosso favor e tudo mais, nós percebemos que aquela seleção ela não estava preparada, aquela sim, Felipe, nitidamente não estava preparada emocionalmente para aquela Copa do Mundo aqui no Brasil. Mesmo sendo atletas que atuam em sua maioria na Europa, a Copa do Mundo no Brasil é outra realidade. E eles não estavam preparados. Aquele jogo do Chile evidenciou isso, sem contar com o 7-1, né, Felipe? Que aquele ali estampa o problema. Só que nós não aprendemos. Esse ponto também é importante, nós não aprendemos. A seleção brasileira, aquela que comandada pelo Filipão, teve um acompanhamento psicológico por uma psicóloga chamada Regina Brandão. Ela chegou semanas antes da Copa do Mundo, aplicou alguns testes, alguns inventários, passou o resultado desses inventários para o Filipão e foi embora. Então, a seleção brasileira não teve acompanhamento psicológico. Será que o Thiago Silva ele estava preparado para para estar naquele momento ali como um jogador enquanto líder, um dos líderes do grupo? Como é que estava sendo trabalhado isso nele? Era muito interessante que antes dos jogos tinha o hino nacional. E eu não sei se vocês lembram que o hino nacional começava a tocar e ele parava. E a torcida do Brasil continuava cantando o hino nacional. E era jogador com lágrima nos olhos, era jogador que embargava a voz. Pessoal, no finalzinho do hino nacional. Né? Isso tem um reflexo emocional. Tá? Então, quando nós falamos da seleção alemã que ganhou de 7-1 de nós vemos uma seleção daquele grupo ali que tinha acompanhamento de um departamento de psicologia há 14 anos da seleção alemã. Então, nós pensamos assim, espera um pouquinho, eles não sentiram a pressão, eles souberam jogar sem, em momento algum, desrespeitar a seleção brasileira. Então, assim, nós vemos um outro nível de preparação, semelhante, Felipe, ao que muitos times da Argentina vêm fazer aqui, principalmente em jogos da Libertadores. Quantas vezes times da Argentina vieram aqui e
tiraram totalmente a concentração, desequilibraram totalmente os nossos times. Só naquela, de amarrar jogo, de pilhar, de tudo. A gente pode dizer, nossa, Rafael, mas esse não é o modelo adequado de jogo. É bem cultural deles. E eles têm acompanhamento. A Argentina é uma, pelo menos em termos de intervenção, é uma referência a nível da América do Sul, na psicologia do esporte. A maioria dos clubes lá tem acompanhamento psicológico. Minar o jogo é uma característica muito deles, cultural deles. Então, de provocação e tudo mais, e nós caímos muito fácil nessa pilha, né? Nós somos peixe muito fácil de cair nessa rede. Então, Felipe... É aquela velha história, como a gente diz no interior, né? O cabo engoliu corda, né? Gosta de engolir uma corda. Engole demais. Então, assim, pensando nessa perspectiva, eu entendo que, pelo menos olhando, eu acompanhei mais, inclusive a Regina Brandão, que eu mencionei agora há pouco, em um evento que eu estava na época do meu mestrado, ela explicou da atuação dela, depois nós fomos almoçar juntos, ela falou mais ainda dessa preparação, foi logo depois da Copa do Mundo, e nitidamente, a Seleção Brasileira de 2014 ela não teve acompanhamento, ela teve uma intervenção específica semanas antes da Copa do Mundo. Isso sim, tem um reflexo na hora da competição. E o que é pior, depois entrou o Dunga no lugar do Filipão, e foi perguntado, ô Dunga, e agora? Nitidamente, nossa seleção ela não estava bem preparada emocionalmente. E ele citou o trabalho da Regina. Ele disse assim, olha só, tinha trabalho psicológico, e olha no que deu. Então, nós não vamos fazer esse trabalho aqui. O futebol brasileiro, né? Infelizmente, o profissional, ele tem muitas características de amadorismo. Com certeza, sem dúvida. Pois é, meu pessoal, minha gente, você que nos assiste, estamos chegando aqui ao fim da nossa entrevista. Um grande papo aqui, um grande debate aqui com meu amigo, meu querido doutor Rafael Rolim, que eu quero agradecer mais uma vez por disponibilizar seu tempo, Potência, estar aqui conosco, noite de segunda-feira, um dia de trabalho aí, ainda está batendo esse papo aqui com a gente. Me sinto muito honrado, assim como toda a nossa bancada também se sente honrada de ter aqui Vossa Senhoria aqui com a gente. E quero dizer que o programa está de portas abertas, sempre que quiser estar aqui conosco, discutir algum assunto, algum papo também, fique bem à vontade e a gente ainda vai lhe aperrear um pouquinho, viu, para voltar aqui outras vezes e a gente conversar mais e conversando sobre o esporte, principalmente sobre essa questão da nossa a saúde mental dos nossos atletas. Então, Potência, eu quero lhe agradecer e deixar aqui a fala para você, para as suas considerações finais aqui da nossa noite de segunda-feira. Prazer foi meu, Cezinha, obrigado também. Prazer conhecer o Volney, a Isa, o Felipe. Me coloco à disposição de novas oportunidades e dizer, Cezinha, que falar sobre psicologia do esporte para mim é um prazer. Então, cara, o convite eu não encaro nem como um tempo disponibilizado para vocês, mas sim o prazer de estar aqui e também acreditar que, de alguma forma, espero ter contribuído com informações, com esse bate-papo, e é assim que eu gosto também de participar. Quando a gente estivesse conversando aqui sobre esportes, falando sobre Olimpíadas, sobre atletas e tudo mais, e psicologia do esporte entra como um ingrediente aqui nessa nossa discussão. E tô aí, que precisarem, podem contar comigo. Sem dúvida. E você que nos assiste, o nosso programa vai estar gravado, outras pessoas também vão assistindo, e pode procurar aí, doutor Rafael Rolim, @ Rafael Rolim, é isso no Instagram. Rafael Pisci no Instagram. Opa, Rafael Pisci no Instagram. Olha aí, a professora Ana já está dizendo aqui, ó, parabéns pelo programa, foi muito importante para dar algumas dicas. A professora Ana é técnica de goalball, viu, doutor Rafael? E trabalha aí com o esporte paralímpico, o Franklin também por ali, mas @ Rafael Pisci, né? PSI, né? De psicologia, só o comecinho, Pisci. Isso, Rafael Pisci, procura lá no Instagram, se não encontrar, quem me conhece pode mandar um zap para mim, que eu mando lá a conta dele, e com certeza vai estar aí à disposição para bater um papo com vocês, e quem sabe no futuro também está aí desenvolvendo um trabalho com as suas equipes e seus atletas. Doutor Rafael, minha potência, grande abraço, muito obrigado, uma excelente semana, que Deus abençoe, proteja, guarde e amém. Sempre com muito sucesso na profissão aí, viu, minha potência? Tamo junto, firme e forte. Volney, Isa, Filipão, até segunda, estamos juntos, você que nos assiste, um cheiro no coração, Deus abençoe, uma excelente semana. Até mais.